O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos, com a graça de Deus, vivendo um ano novo litúrgico, e esse ano novo litúrgico é inaugurado justamente com o tempo do advento, né? A palavra advento, né, significa aquele que há de vir, aquele que há de chegar, né? Todo ano, e tem sido assim, segundo a nossa tradição, iniciamos um novo tempo justamente fazendo memória sobre dois aspectos importantíssimos para nós, né? O primeiro aspecto é o nascimento de Jesus. Jesus nasceu da Virgem Maria, pela ação do Espírito Santo. Está ali um menino, numa manjedoura, vive e cresce e se torna um jovem, se torna um homem e passa a pregar o reino de Deus e a nossa salvação. O segundo momento é justamente este menino que cresceu e se tornou um homem, um salvador para todos nós, deu a sua vida para cada um de nós também. Este homem ressuscitou, porque passou e venceu a morte. Está ressuscitado, está conforme nós professamos, né? À direita do Pai. E de lá há de vir e julgar os vivos e os mortos, né? Então, os dois eixos, fazer a memória ao nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse primeiro aspecto de fazer memória é lembrar justamente que devemos ter um coração infinitamente agradecido a Deus por ter enviado a Jesus Cristo. E por que Jesus veio? Justamente para perdoar os nossos pecados e nos livrar da morte eterna, nos oferecendo a vida eterna, né? Então, como não agradecer a Deus por ter enviado o seu Filho na nossa natureza, porque Jesus veio como verdadeiro Deus, mas como verdadeiro homem. Não há salvação, né? Já expliquei isso uma vez aqui na comunidade. A salvação de cada homem e mulher acontece justamente no seu corpo, né? Não há outra maneira de salvar alguém se não seja pela própria natureza de alguém. Por isso Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é capaz e foi capaz de oferecer
a sua vida, né, como expiação dos nossos pecados e, ao mesmo tempo, o perdão dos nossos pecados, e com a sua ressurreição garante a cada um de nós a vida eterna, né? Ele é o sacrifício perfeito do Pai, né? E por que é perfeito? Porque, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não possui pecado, e não tendo pecado, é capaz de dar a si mesmo por aqueles que pecaram e continuam pecando, e assim os perdoa e os conduz a uma vida plena de amizade com Deus e com Ele, e com todos aqueles que acreditam em Deus e Cristo, né? Então, o mistério deste tempo de Natal, ele é muito significativo, porque a salvação veio como forma verdadeira, divina, mas também humana para cada um de nós. E isso tem que ser levado ao extremo, a gratidão ao nosso Deus, né? Deus, Criador de todas as coisas, inclusive as visíveis e as invisíveis, cada homem, cada mulher. E aí, escutando a leitura do Evangelho de hoje, nós observamos que a criação, ela, quando sofre uma intervenção, segundo a vontade de Deus, ela praticamente ela se destrói, né? E depois ela se recompõe, sempre, né? Não existem países que têm ali vulcões ativos, né, que derramam lava por toda a superfície de uma cidade, por exemplo. Quando aquela lava esfria, se passam mês, dois, dentro daquela lava que destruiu toda a superfície, começa a brotar, né, o quê? Alguns tipos de vegetação, né? Ou seja, até na lava existe fertilidade, e é o terreno, né? Os países que possuem regiões vulcânicas, a camada da terra é extremamente fértil, é vida. Por isso, aquilo que aparentemente estava destruído, surge a vida. A nossa vida estava destruída, então surge o autor da vida, enviado por Deus, nascido de Maria, o nosso Salvador, e nos dá a vida nova. Então, esse tempo de advento nos coloca nessa situação de perceber que a nossa vida só pode ser renovada a partir do momento que se destrua em nós o pecado, né? E as ações que o pecado provoca. E nesse aspecto, nós temos que ter muita coragem de querer cada vez mais, né, estar num estado de vigilância. Nós não sabemos como as coisas acontecem no planeta, não é verdade? Ah, vai chover, de repente a gente acha que foi uma chuvinha e de repente faz um estrago, como fez, por exemplo, aí, esse período longo no Rio Grande do Sul, né? Mas Deus sempre é aquele que permite a reconstrução, tanto das coisas que são criadas, mas também da nossa vida. Então, que o advento sirva com vigilância, com oração. Todo o tempo litúrgico se faz um propósito na Quaresma, um propósito na Páscoa, um propósito no advento, de algo que você queira agradar ao Senhor, para que o Senhor se volte plenamente a você. Faça um propósito nesse tempo de advento para melhor se preparar para receber novamente o Salvador, né? A memória do Salvador no nosso meio, né? Então isso tem que estar dentro de nós como um desejo reto, como Deus tem. O segundo momento é lembrarmos, né, que Jesus Cristo está ressuscitado e virá mais uma vez. A igreja, ela fala de 3 vindas. Mas como assim, Diácono? 3 vindas, se acabamos de escutar que são 2 vindas. Uma ele já veio e a outra ele virá. A igreja entende que a primeira e a segunda
vinda de Cristo, existe entre elas esse tempo intermediário, que é um tempo que Deus nos dá a cada um de nós na nossa vida, para justamente, com vigilância, com oração, com fé proclamada e vivida, poder também acolher a Jesus Cristo a cada dia, a cada minuto, a cada segundo da nossa vida. Então o Senhor vem na nossa vida pessoal. O Senhor veio para todos no seu nascimento. O Senhor voltará, Ele voltará para justamente buscar a todos o que o acolheu em vida, que o recebeu, caminhou com Ele, que acreditou nele e que pela pregação pôde se reconciliar com o Pai, com motivo de salvação, né? Então o Senhor, neste meio intermediário, que é o nosso tempo de vida, se faz presente na escuta da palavra, no sacramento e também na nossa convivência em sociedade, vivendo o amor, né? Amai-nos uns aos outros. Essa é a maior tarefa que nós temos, porque amar não é fácil, porém quando se experimenta o amor, ele santifica, ele renova, ele transforma e tudo faz ter um olhar para o amor maior que é Deus. Ver as pessoas com amor é ver o próprio Deus, é ver o próprio Cristo. Então, que nesse tempo de advento que hoje começamos, né, possamos aumentar esse desejo, né, de querer que constantemente Jesus nasça, né, deixe Jesus nascer, mas deixe Jesus te transformar com a sua força, com a sua palavra, com o seu exemplo, né? É para isso que serve. É um tempo em que podemos nos aproximar também do sacramento, né, da penitência, para pedir perdão dos nossos pecados e se sentir cada vez mais purificados pela graça santificante de Deus manifestado em Cristo, né? Um corpo, um espírito, uma alma em que o peso do pecado não habita, ela é capaz de agradar plenamente a vontade de Deus e de nosso Senhor, né? E assim também entendermos cada vez mais a importância de celebrar bem cada tempo litúrgico. Começamos um ano novo, então, como homens novos, como mulheres novas, que esperam de fato, sempre o nascimento de Cristo e que o Cristo transforme a cada um de nós, né? Desejo a todos como falei hoje também na paróquia, este tempo litúrgico, né, um excelente tempo de advento. Leia mais, reze mais, né, procure mais as leituras da igreja, de algum santo, né, se especialize em alguma coisa que agrade a Deus e a nosso Senhor. Veja o exemplo da comunidade da segunda leitura dos Tessalonicenses, né? Diz assim: o Senhor nos conceda que o amor, acabei de falar, né, da questão do amor, entre vós e para com todos aumente, né? O amor sempre crescente, né? Transborde sempre mais, amai-vos uns aos outros, né? Como eu vos amei. Que assim Ele confirme os nossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus. É uma comunidade que esperava a volta de Cristo, estava fazendo de tudo para que quando Ele voltasse, porque escutou a palavra do apóstolo, para ficar orante, vigilante. Então a vida daquela comunidade foi transformada numa única coisa: aguardar a vinda de Cristo, né? Enfim, eis o que vos pedimos, exortamos no Senhor Jesus, nada fora, né, de Cristo. Aprendestes de nós como deveis viver
viver para agradar a Deus. Para agradar a Deus. Né? E já estás vivendo assim. Olha que elogio, né? São Paulo, olha, essa comunidade está vivendo assim, agradando a Deus. O Senhor nos ajude a ser essa comunidade também, exemplar de Tessalônica, né? E possamos aqui, todas a paróquia, todas as nossas comunidades, esta comunidade agradar a Deus, né? Agradar a Deus, viver segundo o agrado, a vontade de Deus. Conheceis de fato as instruções que temos dado, em nome do Senhor Jesus. Aqui termino e falo mais uma vez, importante, né? Conhecer de fato a pessoa de Jesus, para que ninguém te engane com falsas informações sobre nosso Senhor. Mas Jesus talvez quis dizer isso. Não, ele disse. Então, a partir do que ele disse, veja, reze, medite e siga, né? Não inventar coisas sobre nosso Senhor Jesus Cristo, como muitas vezes a gente está vendo aí, principalmente nos meios de televisão, né? E falam tantas coisas aí, tantas denominações que não são católicas, né? E não dizem a fé, a verdade católica. Né? Então, você que é católico, nesse tempo de advento, você que é católico, busque o que a igreja oferece sobre Jesus. É seguro, é confiável e é a nossa melhor maneira de dar graças a Deus por ter enviado a Jesus. Que possamos viver plenamente esse tempo de advento e celebrar muito agradecido a Deus o dia do Natal, né? Todos nós, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos professar a nossa